dia, Deus. Bom dia, vida. Bom dia, universo. Bom dia, natureza. Bom dia a toda a humanidade. Que este novo dia seja um dia abençoado. Que a nossa vida seja abençoada. Que os nossos sonhos, os nossos projetos recebam o aval do nosso Mestre Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, neste momento, reunidos em Teu nome. Eu estou aqui. Nós estamos aqui neste momento, Senhor, e eu quero Te agradecer. Agradecer por este novo dia, por essa nova oportunidade. E clamo, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nós. E todos que se encontram perdidos e desanimados, os que desejam mudar, os que desejam ser mudados e seguir os Teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, ó Ti, ó Mestre, que nos fortaleça para nos desviarmos de toda seta do inimigo, de todo pecado que Te ofende. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores, como filhos, como pais, como maridos, como esposa, como irmãos, como humanos que somos. Então, Jesus nos convida hoje, neste novo dia, nessa nova oportunidade que nos está sendo dada, para andarmos com Ele e sermos mudados por Ele. Se você deseja realmente isso, se você deseja ser melhor, se você quer realmente progredir e seguir ao nosso Mestre Jesus, comece a mudar os seus comportamentos, as suas atitudes, o modo de se relacionar com os vossos irmãos. Comece hoje a sua mudança, a sua transformação, a sua reforma íntima. Diga para Deus, neste momento em que estamos aqui reunidos, diga para Ele hoje: eu quero ser melhor para Ti, ó Pai. Eu quero agradar mais o Teu coração e não mais permanecer errando, pecando. Eu quero ser cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria e temor. E ajuda, Senhor, a melhorar, a progredir, a vencer as minhas imperfeições, pois sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo, Senhor, pois o inimigo, ele é sujo e ele tenta nas nossas fraquezas. E o inimigo, ele sabe, Senhor,
Ele sabe o valor que nós temos para Ti, o quanto nos ama, e é por isso que Ele investe em nos destruir pelas nossas próprias fraquezas, matando a nossa fé e a nossa esperança muitas vezes. Eu desejo, Senhor, grandemente nós desejamos que a Tua força nos fortaleça, que a Tua mão segura na nossa mão, Senhor, nos levando pelos melhores caminhos, nos guiando pelas veredas do Teu amor, nos livrando do mal interior, aquele mal, aquela imperfeição que ainda habita no nosso coração. Livra-nos, Senhor, também das maldades do mundo, das maldades que desconhecemos, do inimigo não declarado, aqueles que de alguma forma desejam nos destruir, desejam nos tirar do caminho, da roda segura, que é o caminho que nos leva a Ti, Senhor. Segura na minha mão, segura na nossa mão, Senhor. E não nos deixe vacilar, não nos deixe cair na tentação do mal. Não nos deixe vacilar diante das nossas fraquezas. Não nos deixe ser perseguidos pelos inimigos, né? Por esses nossos irmãos ainda fracos de moral, ainda fracos de virtudes. Pedimos o Teu auxílio, Senhor, no dia de hoje, para nós conseguirmos vencer este dia sem transgredir nenhuma das Tuas leis, sem nos desarmonizarmos com nenhum dos nossos irmãos, sem praticarmos nenhum ato impuro, nenhum ato de inveja, de maledicência, de julgamentos. Guia-nos, Senhor, neste dia para que nós consigamos vencer as nossas próprias fraquezas e inferioridade moral. Pois o mal, Senhor, o mal ainda habita dentro de nós. São as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. É a inveja, a luxúria, o orgulho, o ego e tantas outras coisas mais que ainda encolerizam, né, o ser humano, que ainda criam ervas daninhas dentro de nós, como a mágoa, o rancor, o ressentimento, a inveja, a ira, o orgulho, o melindre. E o orgulho e o melindre são os piores causadores do mal na humanidade. É pelo orgulho e pelo melindre que a humanidade se perde, fraqueja e cai em pecado, né? Por isso pedimos, Senhor,
Pedimos que a tua mão dadivosa se estenda sobre nossas cabeças, sobre os nossos lares, neste novo dia, nos auxiliando, Senhor, a vencermos a nós mesmos, pois a luta nunca foi contra os nossos irmãos. A nossa luta não é para vencermos uns aos outros. A nossa luta não deve ser para ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? A nossa luta diária, meus irmãos, deve ser para vencermos a nós mesmos, as nossas fraquezas internas. A nossa luta diária tem que ser vencer a cada dia, chegar ao final de cada dia e dizer: Senhor, eu venci o dia de hoje, sem pecar contra as tuas leis, sem prejudicar nenhum dos meus irmãos. A nossa luta tem que ser vencer a nós mesmos, sermos hoje muito melhores do que fomos ontem, e amanhã muito melhores do que somos hoje. Essa tem que ser a nossa luta constante, meus irmãos, e já é por demais difícil, difícil vencermos a nós mesmos, as nossas fraquezas, e nós ainda queremos vencer os outros. Muitos de nós ainda quer vencer o outro, quer ser superior ao outro, se acha melhor do que os outros ou quer ser melhor do que os outros. Como queremos ser melhores do que os outros se não conseguimos ser melhores conosco mesmo? Se nós não conseguimos vencer a nós mesmos, se nós não conseguimos vencer as nossas fraquezas, como é que nós queremos ou achamos que vamos ser melhores do que o outro, que eu vou degladiar com os meus irmãos para ser melhor, para não mostrar fraqueza? Porque muitas vezes a gente acha que se calar para evitar um conflito é fraqueza. Se calar diante de uma ofensa, a gente julga que é fraqueza, que as pessoas vão nos julgar, vão nos condenar, vão dizer que somos covardes, medrosos. Quando a verdadeira luta não é você revidar. A verdadeira luta é para você não revidar as ofensas. A dificuldade real é você não revidar a ofensa, porque é muito mais difícil você perdoar do que você revidar. Revidar é fácil, né? Você xingar quem te xingou é fácil. Você criticar quem te criticou é fácil. Você condenar quem te condenou é fácil. Você responder à ofensa do outro é muito fácil. É só abrir a boca, é só pensar. E a gente já está cometendo essa retribuição da ofensa, né? Agora, você ficar calado diante de uma ofensa, diante de uma crítica, diante de um mau julgamento, eu desafio a qualquer um a fazer isso no dia de hoje.
eu te desafio, assim como eu desafio a mim mesma, a ficar calada diante das ofensas, não agredir quem quer que seja que me agrida, não julgar quem quer que seja. Eu desafio, porque isso é muito mais difícil do que a gente abrir a boca para a gente falar, né? Retribuir o mal, como disse Jesus, né? A verdadeira grandeza está em oferecer a outra face. E oferecer a outra face não é fácil. Oferecer a outra face é você perdoar, é você não levar em conta as ofensas, as agressões, é você não se melindrar com aqueles irmãos que te julgam, que te condenam. É você não deixar o seu orgulho te dominar pelo melindre. Então esse é o maior desafio da criatura humana. É dominar a si mesmo. É vencer o seu orgulho, vencer a sua vaidade, vencer as suas fraquezas, vencer o egoísmo, vencer o ódio, o rancor, a maledicência. E essa é a grandeza do ser humano. É aí que está a grandeza. Este é grandioso para Deus. Aquele que sabe oferecer a outra face para o seu irmão, não para apanhar de novo, né? Não para receber a mesma ofensa, a mesma crítica, os mesmos julgamentos. É oferecer a outra face, sabendo se calar, sabendo perdoar, sabendo entender. Às vezes nós temos dias difíceis, às vezes nós estamos em um dia difícil. São tantos problemas, são tantas preocupações, tantos desafios que nós temos que vencer todos os dias. E às vezes a gente está nervoso, cansado dessas lutas diárias. Às vezes você já perdeu a esperança, a fé de dias melhores. E você está esgotado fisicamente, mentalmente. E você se fecha na sua concha interior. Às vezes você fica agressivo por isso. Você não vê beleza na vida. Você só vê a maldade, você só vê coisas ruins. Você acha que a vida é ingrata, a vida é injusta, que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins. E você se fecha de tal forma que você se torna agressivo. Um simples bom dia, às vezes já te desconcerta. E você responde: bom dia para quê? Bom dia para quem? Só se for para você, porque o meu dia está péssimo. É assim que muitas vezes as pessoas estão. Elas estão em um péssimo dia. Parece que o mundo caiu sobre elas, tudo está acontecendo de uma vez. E elas se tornam agressivas, elas não veem a beleza da vida, elas não têm fé e esperança de dias melhores, elas perdem até a fé no Criador, a fé em Deus, a fé em Jesus. E é por isso que nós temos, irmãos, que estar em equilíbrio neste momento, para que nós possamos entender que nós, seres humanos, nós temos defeitos, nós também erramos, nós temos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições morais. E se nós começarmos a entender, né,
e respeitar o momento de cada um. Entender que as pessoas passam por dificuldades, que as pessoas estão em grau de evolução diferente, pois alguns estão em graus de evolução diferente. Alguns têm um entendimento melhor sobre a vida, sobre Deus. Alguns têm uma aceitação melhor sobre suas dores, sobre seus sofrimentos. Outros já não têm essa capacidade de entendimento, de aceitação, de resignação. Alguns não têm fé em Deus, nas suas providências divinas. E há esse desequilíbrio. E por isso, muitos desentendimentos. Muitos irmãos degladiando com seus irmãos. Muitos irmãos odiando os seus irmãos. Muitos irmãos matando o seu próprio irmão, irmão de sangue, irmãos de religião, irmãos em Cristo. Para que tanto ódio, né? Para que tanto rancor? Para que tanto ressentimento? Então vamos entrar em um equilíbrio interior. Vamos rever os nossos conceitos. Vamos rever as nossas atitudes. Vamos tentar ser melhores hoje do que fomos ontem. Acertar hoje, já que nós erramos ontem. Nós cometemos muitos erros ao longo da nossa vida. Todos nós cometemos muitos erros. Às vezes, pela adolescência, pela a pouca idade, né? Ainda não adquiriu a maturidade suficiente. Tem coisas que a gente aprende com o tempo, conforme você vai crescendo, conforme vai chegando a idade, conforme vêm os desafios da vida, as dificuldades. Aí você vai crescendo com tudo isso, porque a dor, o sofrimento, os desafios, eles não foram feitos por acaso. Não é por acaso que Deus permite que nós passemos por momentos difíceis. Se Ele permite, é porque esses momentos difíceis, de alguma forma, vai nos fazer crescer, evoluir e aprender. Então, os erros, meus irmãos, os erros são para que nós possamos aprender com eles e tentar crescer, tentar evoluir, tentar mudar a nossa vida. Quando alguma coisa não está dando certo, quando alguma coisa está indo muito mal na nossa vida, quando tudo parece que está dando errado, quando você não encontra sentido na vida, você não encontra beleza no mundo, na criação divina, é sinal que chegou o momento de você parar para refletir e ouvir a sua voz da razão, ouvir aquela voz interior falando para você que você precisa mudar, que alguma coisa tem que mudar, tem que ser mudada, tem que ser diferente para que alguma coisa de boa aconteça. É nesses momentos que a gente tem que silenciar a nossa voz e aumentar a nossa fé no Criador. Perguntar para Ele: Senhor, o que eu preciso aprender neste momento de dor, este momento de desafios tão grandes?
O que eu preciso aprender com tudo isso, Senhor? Para que essa dor passe, para que eu encontre aquela luz no final do túnel, para que as coisas comecem a andar. Me mostra, Senhor, me dá uma luz. E se você parar para ouvir essa voz interior, se você tiver aquele momento de humildade, de lucidez, para saber que nós somos totalmente dependentes de Deus e que nós precisamos dele na nossa vida, que nós não podemos viver sem ele, né? Que nós temos que trazer ele para a nossa vida, para que ele faça parte do nosso cotidiano diário. Se nós nos colocarmos humildes e resilientes nas mãos de Deus, para que ele dirija os nossos passos, para que ele nos guie, para que ele seja aquele que vai estar no barco da nossa vida, no leme deste barco, a nossa vida vai começar a andar, a melhorar. Quando a gente entender isso, que nós precisamos de Deus na nossa vida e que nós precisamos ser melhores a cada dia, que nós precisamos seguir os ensinamentos do Cristo e se fazer esse propósito de mudar, de ser melhor. Melhor para quem? Melhor para você mesmo. Melhor dentro da sua casa. Melhor na sua comunidade. Que você seja um ser humano que sente a dor do outro, que sabe se colocar no lugar do outro, um ser humano que sabe auxiliar aos necessitados, um ser humano que sabe ter compreensão e sabe respeitar o seu irmão. A gente não precisa exatamente aceitar tudo que os outros falam, ou pensam, ou fazem. Mas a gente tem que ter o respeito pelo livre-arbítrio, assim como Deus também tem pelo nosso livre-arbítrio. Ou vocês acham que Deus, ele fica contente com tudo que nós fazemos? É claro que não. Mas ele nos dá esse livre-arbítrio para escolhermos andar com as nossas próprias pernas, escolher os caminhos que nós queremos andar. Pois qual seria o nosso mérito, né? Qual seria o nosso mérito em acertar se nós não tivéssemos o livre-arbítrio para saber escolher? Da mesma forma, são os nossos irmãos, os que estão dentro da nossa casa mesmo. Eles têm livre-arbítrio, eles têm ideias próprias e eles vão seguir o caminho que eles quiserem e nós não podemos mudar nada disso. O que nós podemos é dar conselhos, orientar, dar exemplos, controlar jamais. Nós não conseguimos controlar ninguém, nós não conseguimos mudar ninguém. Se é difícil mudar a nós mesmos, quanto mais mudar o outro. Se nós não conseguimos mudar as nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições, como é que nós queremos mudar os outros se nem a mim mesma eu consigo mudar? Então o que vale é respeitar, meus irmãos, o que temos
é que respeitar o livre-arbítrio de cada um como Deus respeita o nosso. E tentar mudar, fazer o melhor que nós pudermos sempre, hoje e sempre. Sabe esse mundo melhor que todo mundo sonha? Sabe esse mundo melhor, Liduína, que muitos desejam? Esse mundo melhor não vai acontecer se nós não fizermos a nossa parte. Se cada um de nós não começar a fazer a sua parte, de mudar, de tentar ser melhor, de oferecer ao mundo uma criatura melhor, oferecer os teus melhores pensamentos, as tuas melhores vibrações, os teus melhores feitos. Se a gente não fizer a nossa parte, nada vai mudar. Tudo começa com você, comigo. Esse mundo melhor que eu quero começa com as minhas atitudes dentro da minha casa para com o meu próximo. Porque os que estão dentro da nossa casa são o próximo mais próximo de nós. Então nós temos que ter atitudes melhores, pensamentos melhores, mudar. Você não vai conseguir mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo interior. A gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho, mas se a gente mudar o nosso mundo interior, como dizia nosso falecido Gil Gomes, na terra haverá um canalha menos. Então tudo começa com a nossa transformação, com a nossa mudança, né? A nossa mudança interior, com a nossa vontade. Tudo começa com a vontade. Você, por amor a Deus, você quer oferecer o seu melhor para Ele. Você quer ser um ser humano melhor. E você começa a mudar. E você muda, não porque você vai na igreja, não só porque você vai na igreja todo dia. Você não muda porque você faz parte dessa ou daquela religião. Aliás, a religião não muda ninguém, a religião é apenas o caminho. A religião é o caminho que conduz à mudança. Mas você não muda se você não estiver disposto a mudar. Você não muda se você não tiver essa vontade de mudar. A religião não vai fazer isso por você. A religião nos mostra o caminho e a verdade. Assim como Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos a direção, nós temos a palavra quando nós vamos na nossa igreja. Mas a gente não muda só em ouvir aquilo, a gente muda com ação. A fé sem ação é uma fé morta, como disse Jesus, né? Fé sem ação é fé morta. Então a gente não muda só porque vai na igreja, a gente muda porque a gente quer mudar, a gente muda porque a gente ama a Deus e a gente quer ser melhor, né? Você muda não porque a religião manda, não porque a religião te obriga. Você muda por amor a Deus. Pois muita gente vai para a igreja e mesmo assim não muda, né? A gente vê dentro das religiões igrejas lotadas, cheias de fiéis. Então por que o mundo ainda
ainda está do jeito que está? Se muitos vão na igreja, até os políticos, a gente vê os políticos dentro da igreja, principalmente em época de eleição, eles correm tudo para a igreja. Então, se a igreja mudasse, por que existiriam políticos corruptos? Se a igreja mudasse, por que existiriam infiéis às leis de Deus? Por que as pessoas odiariam tanto? Por que as pessoas iriam falar tanto mal do outro, iriam julgar? E isso acontece em todas as religiões. Então a gente não muda por imposição da religião. A gente muda por amor. Então, o poder de conquistarmos a nossa felicidade. Bom dia, o poder de conquistarmos a nossa felicidade está em nossas próprias mãos. Se você deseja progredir sem sofrer, permaneça sempre nos caminhos do bem. Permaneça sempre nos caminhos que o Cristo te ensinou a caminhar. Na prática do bem, na prática do amor, da fraternidade, do perdão, da misericórdia para com os nossos irmãos. Liduína Soares, tem que ter muita fé em nossos corações. Sim, nós temos que ter a nossa fé ardente, constante. Não ter fé só quando as coisas estão indo bem. Porque tem gente que só tem fé, a sua fé só é grande quando tudo está bem. Ele só exercita a fé se na sua vida tudo está indo bem, não acontece nenhum imprevisto, não acontece nada. É fácil a gente ter fé quando tudo está mil maravilhas na nossa vida. Eu os convido a exercitar a vossa fé quando você estiver atravessando os seus piores desertos. Eu te convido a exercitar a tua fé quando você perde alguém que você ama muito, um ente querido. Eu te convido a exercitar a tua fé quando tu perderes tudo que tu tiveres, como acontecem dessas catástrofes que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, na Venezuela, nesses terremotos que vêm e abalam as estruturas das casas, as estruturas das pessoas, destroem tudo, levam tudo. É neste momento que a nossa fé tem que estar viva, para a gente saber se reerguer no meio dos escombros, para a gente saber se levantar de onde só restaram cinzas e reconstruir uma nova vida. Isso é fé. É quando teu mundo está desmoronando, quando você já perdeu tudo e mesmo assim você continua acreditando, você continua sendo resiliente, sem julgar a Deus, sem se distanciar dos seus caminhos, sem maledicência e sem esquecer dele. Então nós temos que ter fé, não só quando tudo está indo bem, mas principalmente
quando as coisas estão indo muito mal. Porque às vezes, nesse momento, Deus está testando a nossa fé. Ele está testando a tua capacidade de acreditar no invisível, de acreditar no impossível e de se reconstruir mais uma vez, de seguir em frente com fé, determinação, paciência e resiliência, assim como Jó. Claro que nós não somos Jó, mas o exemplo de Jó é para servir para nós, para quando nós estivermos atravessando os nossos piores pesadelos. E Deus acima de tudo e de todos. Porque hoje em dia as pessoas estão colocando valores e pessoas acima de Deus. A humanidade está tão distante de Deus ultimamente. Alguns enchem a boca para falar de Deus, mas está tão distante dele, distante dos seus ensinamentos, distante do amor ao próximo, distante da sua fé. Para você ver que lá no Rio Grande do Sul tem uma estátua em homenagem ao diabo. No Ceará, agora há pouco, construíram uma imagem de 11 metros de altura em homenagem ao diabo. Então, meus irmãos, como que o ser humano quer ser feliz? Como que quer ter uma vida boa? Como não queremos passar por dificuldades, por terremotos, por inundações? Se está cultuando o diabo. A gente vê que no Rio Grande do Sul vive acontecendo catástrofes, não julgando os nossos irmãos, porque não são todos, mas às vezes é a grande maioria que não tem amor a Deus, não tem amor a seu próximo, não tem amor a uma religião, não pratica uma religião. Ele acha que ele é poderoso, que ele pode tudo, que ele não precisa de Deus. E põe o dinheiro, põe o poder. Bom dia, Claudete, Deus te abençoe. Põe o poder acima de Deus. E agora, o nosso Ceará, o meu Ceará, porque eu sou cearense, eu moro em São Paulo, mas eu sou cearense. E olha por que caminho está indo, por que caminho está indo o meu Ceará. Agora cultuando a imagem do diabo. É claro que não são todos, como eu já falei, mas é esperar, né? Porque a resposta vem. É a lei de ação e reação. É a lei de causa e efeito que se cumpre na vida das pessoas. Nós escolhemos os nossos rumos por onde caminhar. E as consequências virão sem nós nem podermos opinar. Então vamos fazer a nossa transformação, meus irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Se o teu irmão está plantando ódio, discórdia, rancor, planta você o amor, o perdão, a união. Faz a sua parte, né? Escolha os melhores caminhos que você quer andar. Faça da sua vida diferente hoje. Escolha melhores caminhos. Escolha
não guardar mágoa, rancor no seu coração. O coração não foi feito para guardar coisas ruins. O coração foi feito para amar. O próximo também. E vamos fazer a nossa parte e andar pelos melhores caminhos. Os caminhos para a vida. Vamos escolher, né? O nosso melhor caminhar, os melhores caminhos que nós queremos seguir e praticar. O amor fraterno, o amor de essência divina e do primeiro ao último de vós. Todos possuem no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Não há nada mais importante nesta vida do que o entendimento do verdadeiro amor. Então, vamos praticar, né? Praticar mais a lei da fraternidade e do amor, tentando fazer a nossa parte, tentando ser mais humildes, tolerantes para com as escolhas do nosso próximo, para com o caminhar do nosso próximo. Ele que escolha o caminho que quiser, ele que faça as suas escolhas, ande pelos caminhos que ele quiser. Eu escolho o meu caminho e eu sou autora da minha vida. Somos nós os autores da nossa vida e somos nós que fazemos a nossa história. A tua história é você que escreve através das tuas ações, das tuas escolhas diárias. Eu escolhi Jesus Cristo, então mostre este amor. Mostre que você escolheu de verdade, seguindo os passos dele, que ele nos ensinou a caminhar. Então vamos fazer a nossa parte. Humberto Gonçalo, Deus abençoe sempre todas as pessoas e as famílias hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe, né? E nós precisamos orar mais. O Brasil precisa das nossas preces. Deus precisa de nós, meus irmãos. Nós somos as gotas do oceano. E Deus é esse imenso oceano. E Ele precisa que cada um de nós faça a sua parte. E que assim seja. Fiquem com Deus. Um excelente dia, resto de dia, né? Façam este dia valer a pena. Faça que este dia seja melhor do que o dia de ontem. Façam com que neste dia você, ao chegar no final dele e fazer a sua reflexão, você não tenha nada do que se envergonhar para com Deus. Muito obrigada, muita paz, muita luz a todos nós. E vamos seguir em frente, seguindo sempre os caminhos do nosso Mestre Jesus.